Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus de antemão a vida dos pastores desta igreja, o presidente, também o pastor Paulo, sua família que nos hospedou na sua casa. Somos gratos a Deus por esse tempo que o Senhor tem nos dado, amém? E eu sei que Deus vai falar conosco nessa noite. O Senhor já tem falado ao nosso coração. E porque eu contei do Aron e do Asaf, cada um de nós temos um caráter, uma personalidade, e assim somos nós com Deus. Alguns na igreja são mais perto do Senhor que outros. Alguns dizem: pastor Isaías, Deus faz acepção de pessoas? Não faz. Mas o filho que está sempre perto do pai, o pai ele tem mais conexão com ele. Aquele filho que o pai, com uma olhada, o filho já sabe o que o pai quer. Aquele filho que o pai dá uma olhada, ele fala: o pai quer água, vou trazer água para o pai. O pai ama o outro filho, mas quando o pai tem que fazer alguma coisa, o pai vai ser justo com aquele que o serviu primeiro. E assim é Deus conosco na igreja. Algumas pessoas são servidas primeiro, porque essas pessoas estão mais perto de Deus. E quando eu estou perto de Deus, eu sinto o calor do Senhor, eu sinto o que Ele quer. A Bíblia nos fala que tinha 12 discípulos, amém? 12 discípulos tinha o Senhor, mas somente um se atreveu a chegar perto de Jesus e recostar sobre o peito do mestre. Os outros talvez tiveram medo, foram inibidos. Talvez Pedro teve, por ser muito sanguíneo, talvez Pedro disse: não, se eu chegar perto do Senhor, Ele vai me confrontar, não vai me aceitar. Mas por outro lado, nós vimos João estava sentado na mesma mesa que os outros, e João disse: bom, eu vou chegar pertinho dele. O tema desse 25 anos de aniversário é tremendo, porque Apocalipse capítulo 21, 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É uma palavra futura para a igreja. Muito bem lembrado pela missionária que esteve aqui ministrando, quando em Romanos capítulo 7, versículo 20, o apóstolo Paulo está falando: o mal que eu não quero fazer, eu estou cometendo. Eu não quero fazer o mal, mas eu não consigo às vezes. Pastor, pode uma pessoa estar dentro da igreja e ter mal dentro dela? Pode. Pode um pastor ser mal? Pode. Um missionário pode ser mal? Pode. Um músico pode ser mal? Pode. Porque a igreja do Senhor tem o joio e também tem trigo. Por isso que Deus nos chama que nós venhamos dentro da igreja ser amigo do trigo. Quando nós vamos ver o que é um trigo, o que é um joio, o joio, ele cresce 1,5 metro de altura e ele sobrepassa o trigo. Quando você olha uma lavoura de trigo, ou seja, de trigo, né? Você olha assim: nossa, essa lavoura está cheia de trigo. Mas quando tu começa a caminhar pelo meio da lavoura, tu te dá por conta que alguns são pouquinha coisa diferente. E o que é pouquinha coisa diferente é joio. Mas ele é imponente, ele é alto, ele sobrepassa o trigo. Só que o trigo tem uma coisa que o joio não tem: o trigo é resistente. O joio não resiste. Ele se impõe, ele se levanta, mas chega um momento que ele cai. E assim somos nós na frente do Senhor. Talvez, amado, tu estás com uma pessoa hoje em dia que tu olha para ela e fala: é um trigo, tenha cuidado, talvez é um joio.
Então venha te espelhar em pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo. Venha te espelhar em pessoas que têm lágrimas diante do Senhor. Nessa noite eu quero tratar o tema lágrimas segundo a Bíblia, o meu derramar diante de Deus. Abaixei, candarabadá. Lágrimas segundo a Bíblia. Por que, pastor, tem outro tipo de lágrima? Tem a lágrima de crocodilo. Você sabia que a lágrima de crocodilo é verdadeira? O crocodilo é tão esganado que ele abre a mandíbula mais do que ele pode. Então ele pega um pedaço de carne muito grande. Então ele esmaga aquele pedaço de carne, só que a mandíbula dele sai do lugar, o maxilar. Então aquela carne tranca aqui atrás e ele começa a tentar mastigar. E a glândula do lacrimal do crocodilo começa a lacrimejar, não porque ele está feliz, não porque ele está alegre, é porque ele está tentando devorar aquela carne e não consegue, e está apertando o olho e segue devorando a carne. Então por isso diz, lágrima de crocodilo. Ele não tem sentimento nenhum, ele quer devorar aquela carne. Pastor, tem gente que chora na igreja por chorar? Chora. Tem gente que chora na igreja para não ser ministrado. O pastor vai dar uma palavra de exortação e já começa a chorar antes, para que o pastor não exorte ninguém, para que o pastor se confunda que o irmão está arrependido, que o irmão está aí de joelhos prostrado no Senhor. Não é alguém que já começou a chorar programado para que o pastor não lhe exorte. Tudo isso existe aqui. Aqui é uma selva. Talvez alguém está nos visitando por primeira vez, está dizendo, mas esse pastor veio lá do Paraguai para dizer tantas coisas. Irmãos, eu tenho um compromisso com a sagrada palavra de Deus, e daqui eu não posso sair. Lágrimas segundo a Bíblia, o meu derramar diante de Deus. Quem foi adolescente e viu que o companheiro estava chorando e começou a fazer assim com os olhos para chorar também? Eu me lembro nos cultos de jovens, eu via alguns adolescentes que começavam a chorar, e eu fazia assim com meus olhos, e eu esfregava, porque eu queria que uma lágrima caísse, para que o pastor visse, nossa, o Isaías está cheio de Deus. Eu estava forçando a lágrima. Aí quando Jesus entrou no meu coração, eu aprendi a ser sincero. Se eu choro é porque eu estou chorando de verdade. Se eu não conseguir chorar, não adianta, não me comoveu nada. Pastor, eu tenho facilidade de chorar. Amém, irmãos, amém, glória a Deus. Outras pessoas têm dificuldade em chorar, sabe por quê? Porque foi uma pessoa que foi criada num lugar rude, onde o pai não abraçava, onde a mãe não abraçava. Toda vez que ia chamar o filho para perto, era com um rebenque na mão, era com um laço na mão. Mas Deus veio para nos curar de tudo isso. Isso não é desculpa para nós não servir ao Senhor. Amém? Livro de Isaías capítulo 43, versículo 1 adiante diz, mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando passares pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Versículo 5, não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte dá, e ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, e minhas filhas de extremidades da terra. Pastor, o que tem que ver isso com o tema de 25 anos da nossa igreja? Aqui nós vemos uma promessa de Deus para a casa do Senhor. Aqui nós vemos uma promessa de Deus para os que creem no Senhor. Vai passar pelas águas, mas não vai se afogar. Vai passar, como ontem foi ministrado, pelo vale de Baca, mas não vai cair. Deus vai estar aí.
Mas há uma coisa dentro da igreja, e por que a igreja hoje não recebe, não retém a palavra de Deus, sabe por quê? Livro de Mateus capítulo 13, versículo 19, diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra de Deus do reino, e não entendendo essa palavra, vem Satanás, arrebata o que foi semeado no seu coração, e o que foi semeado fica no caminho. Ou seja, tem muitas pessoas que vêm à igreja, vêm na casa do Senhor, ouve uma palavra poderosa sexta, sábado, domingo, mas não sai da posição, 10 anos de igreja, 10 anos aí dentro da congregação, mas não prospera espiritualmente. Sabe por quê? Porque toda palavra que ela escuta, ela não entende, e ela não entendendo, vem Satanás e arranca do coração dessa pessoa. Eu muitos anos fui assim, eu muitos anos fui na casa do Senhor, eu tocava, eu cantava, eu me sentava, eu escutava, mas eu não entendia a palavra do Senhor que era ministrada, eu não queria escutar essa palavra, eu não queria guardar no meu coração essa poderosa palavra. Satanás não deixava eu guardar no coração essa poderosa palavra, então eu não frutificava, e por isso a maioria das pessoas que congregam hoje não dão frutos. Até pastores, evangelistas, presbíteros, todos nós, às vezes nós não damos frutos, porque nós não entendemos a palavra que foi ministrada. Para nós tanto faz como tanto fez. Culto de doutrina, para que eu ir? Culto de doutrina é para os novos convertidos, culto de doutrina é para crente, é para aqueles que vão morar no reino do céu, todos aqueles que anelam entrar nas moradas celestiais, todos aqueles que querem viver Apocalipse capítulo 21 versículo 4, todos aqueles que querem que Deus enxugue as suas lágrimas dos olhos, tem que vir no culto de doutrina, porque é no culto de doutrina que eu sou cheio do Espírito Santo, é no culto de doutrina da palavra de Deus, é que Deus usa alguém para ensinar para mim, para eu poder ensinar outros o que Jesus fez aqui na face da terra. Ele veio para ser professor, ele juntou os 12, ensinou e disse: agora vocês vão de 2 em 2 e vão ensinando o que eu ensinei para vocês. Só que no primeiro estágio saíram muito alvoroçados. Saímos, Jesus já nos ensinou, agora nós vamos sair lá. E diz a Bíblia que voltaram quase sem roupa, porque o demônio que lá encontraram, eles não conseguiram expulsar. E quando nós saímos sem escutar a voz de Deus, quando nós saímos, por isso hoje pela manhã, quando a minha esposa pegou a vassoura, pegou o rodo para sair limpando, eu não fui em oposição, eu fiquei quieto, eu falei para o pastor, deixa, porque algo Deus está fazendo. Eu não vou ser menos pastor se eu limpar o pátio da igreja, o quintal da igreja. Eu não vou ser menos pastor se eu limpar todos esses bancos para vocês sentar. Só que enquanto eu limpo, eu estou orando pela tua vida. Abaixei Candaramaná. Não é uma limpeza de uma casa qualquer, presbítero. Não é uma limpeza de uma casa qualquer. Sabe como fazem os japoneses quando vão? A minha esposa foi de uma seita japonesa durante, creio que 10 anos. E ela sabe como ela limpava a casa dos demônios lá do Japão? Sabe como? Toda vestida de branco, e não era de sapato nem de taco, ela tinha que andar com meia branca, o sapato ficava fora do templo, ela entrava de meia branca, e o altar ela tinha que lavar de joelhos, em homenagem àquelas coisas lá, e depois ela limpava todo o templo de meia, e depois que saía colocava o sapato. Na casa de Deus, às vezes nós queremos fazer assim: isso aqui é a minha casa, eu chego aqui, eu limpo de qualquer jeito, tem uma manchinha aqui, mas Deus não está vendo, passa um paninho, isso aí Deus não está vendo, é a casa do Pai. Nós temos que limpar mais que a nossa casa. Se na tua casa tem que brilhar os vidros, na casa do Pai tem que ter o reflexo de sol. Nós temos que aprender com a palavra de Deus, que o que nós fazemos para o Senhor, não pode ser de qualquer maneira, para que nós chegamos nessa palavra futurística. Este tema desse 25 anos de aniversário, não é para hoje, é para o futuro. Deus enxugará. Deus não está enxugando ainda, porque a igreja não chora, querido pastor, a igreja ainda não se derrama. E quando eu não choro, por que Deus vai enxugar? Se os olhos estão secos, por que Deus vai vir enxugar alguém que está com o olho seco? A hora, quando eu começo a chorar diante do Senhor, quando eu começo a me quebrantar diante do Senhor, talvez alguns vão dizer: você é igual o profeta Jeremias, você vive chorando. Mas Jeremias vivia chorando, sabe por quê? Primeiro, porque ele não se casou. Deus falou para ele: tu não vai casar, amado. Tu não vai casar, amado. Jeremias disse: amém, Senhor, eu serei teu profeta, não me casarei.
E agora Jeremias, ele é encarcerado na Babilônia. E sabe como viviam os profetas na Babilônia, no xadrez? Eles viviam dentro de uma jaula, como no circo de leões. Então essa jaula com rodas era colocada na praça da Babilônia, e eles ficavam todo dia no sol enjaulados aí. E aí dentro Jeremias profetizava. E aí dentro ele chorava ao Senhor. Como não ia chorar um homem que vivia dessa maneira? Ele chorava não de tristeza, ele não chorava de amargura, de depressão. Ele chorava porque aquele povo que ele estava profetizando, os filhos de Deus de Israel que estavam em Babilônia com ele, não aceitavam a profecia dele. Só depois que Jeremias partiu com o Senhor, então as profecias deles começaram a se tornar realidade. Era um homem que profetizava o futuro. E hoje em dia dentro da congregação nós somos imediatistas. Se Deus não me dá esse carro, eu não venho mais. Se Deus não me dá esse namorado, eu não quero mais. Se Deus não me dá essa casa, eu não quero mais. Se Deus não me dá esse emprego, eu não vou servir mais o Senhor. Se Deus não me dá um aumento, eu não vou mais servir ao Senhor, porque eu escutei em tal lugar que Deus dá carro, Deus dá casa. Eu nunca vi falar na Bíblia que Deus é bancário, que Deus te dá empréstimo, que Deus te dá cartão de crédito. Eu nunca vi isso na palavra de Deus. O que eu vi cá em Mateus 6,33 é: busca o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vão vir. Pastor, tu está me dizendo nessa noite que eu tenho que ser uma pessoa de escasso recurso? Claro que não. Deus pode te prosperar, mas primeiramente o Senhor quer prosperar a tua vida espiritual. O que adianta você andar cheio de dinheiro? O que adianta você dar a maior oferta na casa de Deus, mas ser um pobre de espírito? Não ter uma palavra de consolo, não ter uma palavra de alento, não ter uma palavra de exortação. É tão seco que parece um rio que não tem água. Pastor, mas eu não sou perfeito. Mas eu também não sou. O único que foi perfeito foi Jesus. Mas eu sou um imperfeito que quero chegar à perfeição. Essa é a diferença de um para o outro. Tem alguns que são imperfeitos e não querem perfeição, querem seguir sendo imperfeito. Tem algumas pessoas que dizem: eu não quero ter nenhum cargo na casa do Senhor, porque tendo cargo na casa do Senhor eu tenho que orar mais. Se o pastor me chama para ser obreiro, eu tenho que chegar antes. Eu gosto de chegar meia hora depois. Eu gosto de sair 15 minutos antes que termine o culto. E se eu sou obreiro, eu não posso fazer isso. Se eu sou obreiro, domingo eu não posso ir para a praia mostrar as partes do meu corpo. Eu tenho que estar na igreja. Deus não nos fez para andar por aí mostrando parte do corpo, amado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não nos fez para andar por aí mostrando partes do corpo. Deus nos fez para ser templo do Espírito Santo. Nós somos templos hoje e somos templo amanhã, segunda-feira. Em qualquer lugar eu sou o templo do Espírito Santo. Em qualquer lugar eu sou chamado pelo Senhor. A um que passe pelas águas eu estarei contigo. Estava na minha casa, e ao lado da minha casa tinha duas pessoas sentadas no seu quintal, tomando cerveja. E não sei qual foi o que Deus fez. Eu agarrei e fui lá cumprimentar eles. E um deles estava de aniversário. Eu falei: felicidades, Deus abençoe você, meu vizinho. Obrigado, pastor. Aí eu fui lá e peguei meu violão, entrei no quintal deles. Quando eles viram eu com o violão, soltaram a cerveja. Eu falei: pode tomar? Não, nós vamos tomar depois que o senhor se retire. Eu falei: eu vim cantar duas canções para vocês, posso? Pode. Aí um falou: canta Zezé de Camargo e Luciano para nós. Eu falei: não, eu não canto isso. Eu não canto isso, eu vou cantar 2 louvores para vocês. Bom, tá bom, pastor. Cantei o primeiro. Um deles com a lata de cerveja na mão começou a chorar. O outro chorou. Quando eu terminei de cantar, ele falou: não vai cantar nenhuma. Eu falei: não, é só essas que eu canto. Passado alguns dias, eu precisava de 100 cadeiras para a nossa igreja. E um dos que estava aí tinha a empresa que vendia as cadeiras. Eu fui até ele e falei: amigo, eu preciso de 100 cadeiras.
Ele falou: ok, pastor, não é problema, não tem problema. Eu falei: só que tem um problema, eu não tenho dinheiro. Ele falou: mas não tem problema. Eu falei: mas tem um problema, eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, pode pegar as 100 cadeiras e levar e pagar como o senhor quiser. Eu falei: mas eu sou brasileiro, eu não sou paraguaio, e se eu vou embora para o Brasil e não volto mais com as tuas 100 cadeiras? Dava em torno de 5 mil reais. Ele falou para mim: pastor, um homem que não negocia a sua fé, um homem que não canta a música do mundo quando eu pedir, um homem que é devoto ao seu Deus, já basta. É um homem de palavra, pode pegar 100 cadeiras, levar e pagar quando você quiser. Quando nós não negociamos a fé por nada, Deus nos honra, e Ele vai enxugar as nossas lágrimas no dia que nós for para o céu. Aqui na terra eu quero chorar, como falou a minha esposa, as palavras do apóstolo Paulo. Paulo disse: eu estou me desgastando por fora, eu estou criando rugas, eu estou envelhecendo, mas por dentro eu sou um menininho. Eu sei que vou morrer, eu sei que vou para o cilindró, que eu vou para a cárcere, mas eu sei em quem eu tenho crido, como falou Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo tinha convicção que enquanto o homem exterior ia morrendo, ia desgastando, o homem de dentro ia renovando no Senhor. Aqui na terra, chore tudo que você puder. Chore pela conversão do teu marido, chore pela conversão dos teus filhos, dos teus filhos, chore pela conversão das almas, chore pela igreja, chore pela busca do Espírito Santo, chore, 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 porque quando nós entrarmos nas mansões celestiais, todas as tuas lágrimas secarão, porque Ele mesmo nos enxugará. Pastor, eu estava no culto, eu senti algo, mas eu não quis borrar minha maquiagem, eu só fiz assim para não chorar. Ai, meu Deus. Irmãos, Deus sabe que nós somos feios. Ai, pastor, nós não somos feios. Somos. Desde que Adão e Eva pecou, nós somos feios no pecado. Sabe o que te faz mais bonitinho? É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. É esse sangue que nos dá uma cara bonita, um comportamento bonito, um caráter bonito, porque se não for esse sangue, nós continuávamos feinhos. Mas amados, a Bíblia em Salmos capítulo 126, versículos 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Ah, pastor, eu estou num grupo familiar, eu sou missionário, eu estou chorando, eu estou clamando, mas não tem resultado. Salmo 126, versículos 5 e 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Segue semeando, segue clamando. Às vezes eu estou no estúdio da rádio, eu estou falando, eu falei: Deus, eu estou falando sozinho, pareço louco, eu não vejo ninguém. A perseguição vem. A rádio transmite toda a programação por Facebook. Quando eu entro no estúdio, o Facebook não funciona. E no início eu me entristeci, eu falei: Deus, só no programa meu que o Facebook não funciona? E Deus falou: quem te disse que eu quero que o povo te conheça? Quem te disse, Isaías, que eu quero que o povo saiba quem é você? Falei: amém, Jeová, amém. E aí o meu coração se entristeceu. Eu falei: Deus, tira essa tristeza do meu coração. E um determinado dia, 15 dias depois que eu falei com o Senhor, uma irmã de outro estado me liga e fala assim: pastor, eu estava vindo da capital, meu carro apagou na tua cidade. Eu não te conheço pessoalmente, aí o carro apagou na tua cidade. Você vive em Arrojos Esteiro? Eu falei: exatamente. Então, meu carro apagou aí, não ligava, e eu estava com algumas pessoas dentro do carro. Eu falei: vamos buscar uma rádio, talvez a gente, enquanto espera o mecânico, escute alguma rádio. Aí eu sintonizando, liguei o meu telefone para escutar música pelo YouTube, não funcionou. Aí eu falei: vamos buscar uma rádio normal. Aí eu buscando, aí eu escutei uma voz
E eu falei para as pessoas do carro: uau, essa voz eu conheço. Esse é o pastor que ora todos os dias pela plataforma do Meet com nós. Esse é o pastor Isaías. Vamos escutar para ver qual é o pastor Isaías. Pastor, eu fiquei escutando o programa, o carro arrancou, eu fui embora para casa tranquila, eu escutei a tua voz na rádio. Deus fez que o carro parasse, que a irmã buscasse no rádio, o 88.9 era a FM que eu estava ministrando a palavra de Deus. Deus não mudou, Deus segue fazendo milagre. Deus agarra as coisas ocultas desta terra e levanta na hora que Ele quer. Mas também diz a palavra que Deus abate, Deus aplasta o soberbo. Então por isso nós temos que ser humildes diante do Senhor. Salmos capítulo 30 versículo 5 diz na parte B que o choro pode persistir uma noite inteira, mas quando vem rompendo a aurora, termina o choro. Você pode estar passando por uma privação, mas isso não é eterno. Diga o teu problema: você não veio para ficar eternamente na minha vida, você é só uma passagem. Deus me dará vitória. Tem pessoas que se agarram ao problema. Ai, eu tenho uma cólica. Você não sabe qual é a minha cólica. Quem já esteve numa roda de pessoas que um quer ser mais sofrido que o outro? Ah, eu tive uma dor de cabeça ontem, irmão. Ah, mas você não sabe a minha. A minha dor de cabeça racha a minha cabeça no meio, parece que vai cair as minhas orelhas. Aí o outro escuta e diz: ah, mas a sua não é nada, a sua só racha a cabeça, a minha parece que a cabeça cai no chão. Aí o outro responde lá na frente: mas não é nada, a minha racha a cabeça, cai no chão, cai os braços, cai as pernas. É uma competição de quem sofre mais. Você não veio no culto ontem, irmã? Ah, eu estava com dor de cabeça. E por que não veio aqui para ser curado? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, ela saiu arrastando e falou assim: como é que é? Tem um tal de Messias aqui nessa cidade? Tem, e eu gastei o meu dinheiro com médicos carnais, porque ninguém me avisou antes de gastar o meu dinheiro? Porque a Bíblia diz que a mulher tinha dinheiro. Aí ela começou a gastar com Dom fulano, com a dona fulana, e os médicos só enrolando e comendo dinheiro da mulher, comendo dinheiro. Daqui a pouco a mulher escuta e diz assim: nossa, tem um tal do Messias, um Yeshua que passa por aqui, eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que romper isso, ainda que esteja a multidão em torno dele, eu estou chorando, eu estou em lágrimas, mas eu tenho que tocar. Chegou lá, tocou, foi curada. Pastor, eu não vim ontem que eu estava com uma dor no dente terrível. Vai no dentista, o dentista vai te dar o que você tem que fazer e depois vem aqui adorar o Senhor. Sabe por que nós não vemos mais aqui com dor? Porque nós não cremos que Deus pode nos salvar. Como falou a minha esposa, nós tivemos coronavírus. Dentro de casa nós agarrados com o Senhor. Estamos num país estrangeiro, nós não estamos no Brasil. O hospital mais perto da nossa casa é 95 quilômetros. Se inventa de dar uma parada cardíaca, nós morremos no caminho. Não tem como chegar em 90 quilômetros. Então eu comecei a passar mal primeiro. Na madrugada vinha Satanás e tentava meter na minha mente: olha a tua esposa, olha bem os teus filhos e dá tchau. Na hora que tu fechar os olhos, tu não abre mais. Eu falei: ah, mas esse não é Deus que está falando não. Falei: vai embora daqui. Aí eu, em vez de deitar e fechar os olhos, eu ajoelhava e orava. Falei: Deus, na tua presença eu estou. No outro dia eu levantava mais animado. Depois passou a minha esposa pelo coronavírus. É real. É real, é uma mistura de enfermidade com demônio. Porque nós ficamos debilitados, e quando você fica debilitado, vem o diabo soprar na tua mente. Você não vai conseguir, você não vai passar, você não vai melhorar. Mas Jesus vem e diz assim: você vai, você pode. Estava todo mundo aí aglomerado. E daqui a pouco Jesus diz assim: gente, para aqui, que passou aqui? Alguém me tocou. Aí os discípulos dizem: ai, por favor, Jesus, está todo mundo tocando no Senhor, está todo mundo abraçando o Senhor. Agora o Senhor vem aqui no meio dessa multidão falar ladainha, que alguém te tocou. Jesus falou assim: não, gente, alguém me tocou não como vocês me tocam por tocar, não crendo, não acreditando. Vocês não tocam em mim por tocar, mas alguém tocou em mim dizendo: eu quero a cura. E essa pessoa foi curada, de mim saiu virtude.
Nós podemos estar aqui dentro, mas não tocar no Senhor. Nós podemos estar aqui dentro, mas estar conectado no celular, na internet. Nós podemos estar aqui dentro, mas conectado lá fora. E quando nós estamos conectados lá fora, não conseguimos entender o mistério de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Ficamos tristes como cristãos? Ficamos. Só que quando ficamos tristes na presença do Senhor, o Senhor vem e nos levanta. Podemos entrar na depressão? Não. Podemos andar perto da depressão, e se nós clamar por Deus, vem o Senhor e nos tira daí. O que tu está fazendo com a tua vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Estás te desgastando? Tanto louvor lindo aqui que as moças cantaram. As jovens cantaram louvores maravilhosos. Jesus se alegrou com esses louvores. Mas agora Jesus quer saber se estão vivendo os louvores que cantaram. Jesus quer saber se nós estamos vivendo o que estamos cantando. A palavra de Deus é clara em Lucas capítulo 7, 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Pastor, o que tem que ver isso com o tema? Irmãos, enquanto é como a lei da física, toda ação tem uma reação. Enquanto nós não adorar o Senhor, enquanto nós não nos entregar ao Senhor, o Senhor não vai vir sobre nós. Jesus não vai vir sobre a tua casa enquanto você não se entrega ao Senhor. Todo mundo diz assim: todos os caminhos levam ao céu. Eu sou de tal, eu sou de fulano, eu sou... todos os caminhos levam ao céu, porque a Bíblia diz que quando nós morremos, no dia do grande tribunal, todos vão ir ao céu, mas nem todos vão morar no céu. Todos os caminhos podem te levar ao céu, mas não garante a tua morada aí. Não garante a minha morada. O que garante a minha morada no céu é a minha vida de renúncia, a minha vida de entrega. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus falou a Pedro, a Simão: Simão, eu entrei na tua casa, você não fez nada por mim. Aí essa mulher veio aqui, lavou meus pés, enxugou meus pés. Você quer que Jesus enxugue as tuas lágrimas? Você quer que Jesus se comova com o teu sofrimento? Faça a sua parte primeiro. Viva com intensidade. A Bíblia nos fala em Hebreus 5:7, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas. Quantos conseguem orar com lágrimas diante do Senhor? Sabe como a igreja ora hoje? A oração do mishi-mishi. Sabe a oração do mishi-mishi, pastor? Fecha os olhos. O irmão que está ao lado só escuta. Mishi-mishi. Não tem clamor na igreja. Pedro foi preso, na Bíblia diz. Aí diz que a igreja não foi gritar panelaço na porta da prisão: soltem Pedro, soltem Pedro. Não! Os membros falaram assim: o nosso pastor foi preso, nós vamos entrar na igreja, nós vamos orar para o dono da igreja soltar nosso pastor. Alguns estão desesperados com esses movimentos que está vindo. Eu não me desespero, porque quando eu leio a palavra de Deus em Mateus 24, diz que isso é só o princípio das dores. Vai piorar a situação. Vai piorar a situação. Para aqueles que não creem no Senhor, vai ficar mais pesado aún. Vai vir fome na face da terra. Diz a Bíblia na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, que o primeiro cálice da ira de Deus, diz que o anjo vai vir derramando o cálice sobre a terra, as úlceras aparecerão no corpo das pessoas. Está na Bíblia e eu creio. Pastor, que terror! Por que chamaram o pastor Isaías? Ele é terrorista.
Ele veio para me assustar? Não, eu vim para abrir os teus olhos. Essa igreja que todo mundo canta com os olhos fechados, nós somos paz e amor, alegria no coração. Essa igreja existe, mas também existe a igreja da confrontação, onde Deus fala com você, onde Deus exige que nós como homens tomamos uma posição diante do Senhor. A Bíblia nos fala que Elias chegou para o rei e disse assim: "Ô Acabe, eu tenho uma palavra para te dizer, não vai chover." E Jezabel gritou lá atrás: "Mata ele!" E Elias falou: "Olha, não vai chover. Enquanto eu não orar, não vai chover. Pode fazer o que você quiser." Acabe levantou os 400, mais 450, e gritaram, e se bateram, e se jogaram fumaça, e se jogaram cinza por cima do corpo. Não veio chuva. Quando um homem e uma mulher de Deus se posiciona, Deus disse, Jesus falou em sua palavra: tu vai dizer a esse monte: sai daqui, e o monte vai sair. Quando um homem e uma mulher de Deus está posicionado, Satanás não é confrontação, porque nós vamos dizer: sai da frente, Satanás, porque o dono da minha igreja, Jesus Cristo de Nazaré, quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele foi até lá embaixo, pisou na tua cabeça, arrancou a chave da morte das tuas mãos, arrancou a chave da tua casa das tuas mãos, e tu não tem nem casa, tu está morando numa casa emprestada que ele te emprestou. A Bíblia diz que Jesus foi até o inferno, chamou Satanás e disse: vem aqui, a casa que eu fiz para você morar não é tua, é minha, dá a chave para mim. Agora os crentes de hoje têm medo disso. Tem alguns que dizem assim: não vamos trabalhar com libertação na igreja, porque vai aparecer espírito na igreja. Não vai aparecer, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja verdadeira. Oh, aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer contra o teu casamento, se tu estás firmado na rocha. O casamento tem que orar, a mulher ora, o homem ora, a mulher para de orar, ora o marido, e assim nós vamos vencendo de vitória em vitória. Pastor, é fácil dizer porque a tua esposa é missionária. E não, irmãos, não é fácil orar. Dá sono, dá irritação, dá um montão de coisa. Mas eu aprendi a orar. Eu era um crente que não orava. Eu era um crente que não lia a Bíblia. Eu era um crente horrível. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser bastante ouvidores, ouvir bastante e falar pouco. Quando a gente ouve bastante, a gente aprende muito. E quando a gente solta algumas palavras com sabedoria, 2 palavras é suficiente. Deus vai enxugar as suas lágrimas, mas para Deus enxugar tem que haver lágrimas. Deus não vai enxugar olho seco, olho que não se humilha, olho que não busca a presença do Senhor. Eu estou muito bem assim, pastor. Faz 30 anos que eu sirvo ao Senhor, faz 30 anos que eu agarro a minha Bíblia, vou domingo à igreja, eu pego a minha Bíblia embaixo do braço, eu tenho um coque grande, eu tenho um cabelo por aqui, eu ando com a saia lá pelo tornozelo, eu ando com isso, eu ando com aquilo, mas o caráter não muda. Mente, fala mal dos irmãos, fala mal do pastor. Não adianta nada disso, amados. Então Deus vai enxugar nossas lágrimas como se nós não nos humilhamos diante do Senhor. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e para ser curado pelo Senhor. E agora eu vou mais profundo ainda, sabe por quê? Porque Jesus disse: todo aquele que sai da minha presença e dá uma volta no mundo, diz que o demônio que perturbava essa pessoa, ele volta nessa pessoa, e olha a pessoa e diz assim: uau, ela saiu da igreja, saiu da casa do Senhor, tá distante, tá? Aí ele vai lá no inferno e traz mais 7,
e vem com 7 e começa a perturbar essa pessoa. Por isso a pessoa que sai da casa do Senhor, ela tem dificuldade de voltar, porque tem 7 espíritos que atormentam ela. É o cigarro, é a prostituição, é a fornicação, é a lascívia, é vários espíritos. E isso impede a pessoa de prosperar espiritualmente. Tem muitos crentes que pensam que vão entrar no céu sem orar. Vocês creem como nós pensamos que é o céu? Jesus no céu diz assim: ô pessoal, tudo bem? Olha que legal que vocês estão aqui, vamos brincar? Vamos jogar uma conversa fora ali no rio da vida, molhando os pés. Lá no céu nós vamos deparar com Abraão. Abraão vai chegar e vai dizer assim: ô presidente da obra, o que você fez lá? Você ofereceu o teu primogênito no monte? Não, meu filhinho querido, não, Deus me livre, chute de mamãe. Noé, amado, quando tu pregava lá no Brasil, você fez a arca espiritual para arrebanhar os fiéis? Arca? Daqui a pouco lá no fundo vem um, né? E aí, filho, quantos mar vermelho tu abriu para passar com o povo? Moisés, está brincando comigo. Nem tinha mar lá no Brasil. Nós vamos deparar com essas pessoas. Nós não vamos deparar lá com Bill Gates. Nós não vamos lá com o cara da tecnologia. Nós não vamos lá nos deparar com o ricão. Nós vamos deparar com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Aí Jacó vai chegar para você e vai dizer assim: irmão, quantas vezes tu deitou no travesseiro de pedra e viu a escada que subia anjo e descia anjo para falar a revelação da palavra de Deus? Quantas vezes você ouviu isso? Pastor, tu está muito machista. Não falou nenhuma mulher. E as irmãs vão encontrar talvez Débora. Irmã querida, você está aqui no céu porque você foi uma serva de Deus que conseguia levantar a palavra de Deus com o julgamento sobre o povo? Ou você se unia ao povo no pecado, amada? Aí talvez as irmãs vão encontrar Esther. Amada, que bom aqui no céu, eu e você. Quanto tempo você jejuou? Porque eu jejuei com o meu parente para que o rei tivesse, né? Não gosto de jejuar não, irmã. Nossa, não aguento jejum não. Será que nós merecemos o céu? Será que nós merecemos o céu? Daqui a pouco vai aparecer um lá e vai dizer assim: amado, que bom que você está aqui, meu querido. Aí nós vamos olhar para ele e vamos dizer assim: então, João Batista, aqui estamos nós, não é? João Batista vai olhar para nós e vai dizer assim: amado, você não sabe qual é a sensação de você pregar e anunciar que Jesus está chegando, e daqui a pouco Jesus falar assim: olha, você vai perder a tua cabeça, vão botar a tua cabeça numa bandeja num domingo, e você vai morrer decapitado. Eu fiz isso. Você fez o que para estar aqui mesmo? Não. Quando alguém se levantou contra mim, eu corri logo, abracei ele e falei assim: amado, não fala mal de mim, eu fico tristinho. No céu nós vamos encontrar gente de alto calibre. Eu sou pastor. Amém, amado? Amém. Cadê o Goliat que tu derrubou? Porque eu também fui pastor. Eu cuidava as ovelhas do meu pai no campo. E lá no campo eu matei o lobo, eu matei o leão. Aí, como se não bastasse, eu tive que matar o gigante. Qual foi o teu Goliat? Vamos encontrar Davi também no céu. Pessoas que sofreram nessa terra,
pessoas que se entregaram nessa terra, muito mais que nós, mas já estão em Apocalipse 21:4, já estão com as lágrimas enxugadas, porque já estão lá, e o Senhor já abraçou e já enxugou suas lágrimas. Aleluia. Essas são as pessoas que nós vamos encontrar no céu. Alto calibre. Não são medalhões como hoje. Aí coloca um anel de teologia que é mais grande que o dedo. Se soltar o dedo, cai o dedo junto com o anel, de tão pesado. Nós não vamos encontrar gente desse calibre lá. Nós vamos encontrar homens cheios do Espírito Santo. Nós vamos encontrar homem como Enoque. Enoque começou a caminhar na face da terra, e caminhava e adorava o Senhor. Daqui a pouco ele olhou para o lado e tinha uma pessoa diferente do seu lado, mas ele não se assustou, porque era algo conhecido dele, era alguém que era da sua intimidade, e ele seguiu caminhando, e daqui a pouco ele falou, e a pessoa falou para ele: então, Enoque, como estás, meu filho? Estou bem, Deus. Eu estou bem, Deus. Eu estou bem, Deus. E Deus falou: você está bem, Enoque? Estou bem. Diz a palavra que Enoque andou com Deus. Eu tenho convicção que enquanto Enoque andava, ele começou a subir num elevador espiritual, e daqui a pouco ele começou a olhar o mundo, e Deus lhe arrebatou. Está na Bíblia. Eu não estou contando o Walt Disney, eu não estou contando novela desse canal de televisão que diz que é famoso. Eu estou contando Bíblia, gente que viveu e Deus enxugou as suas lágrimas. Mas pastor, eu sou jovem. O Senhor falou de homens, o Senhor falou de mulher. Eu te falo de Timóteo. Aos 30 anos Paulo falou: meu filho, escapa das paixões da juventude. Pode um jovem ser crente? Pode. Davi falou em Salmos: guardando a palavra de Deus no seu coração. Sabe quem cuida dos jovens? São os maiores. Os maiores no Senhor, não maior na idade. Porque às vezes tem uns maiores na idade que são piores na fé que nós. Os maiores que Deus está falando na Bíblia é maiores na fé. Gente experimentada no Evangelho pode me aconselhar. Como ontem a minha esposa esteve comentando, aos 33 anos nós nos casamos, meu querido. Até os 33 nós esperamos no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, Deus traz na porta. Deus traz na porta. Ela é de São Paulo, ela foi de São Paulo para o Paraguai, ficou lá na missão 10 anos, só orando, clamando ao Senhor. Sabe o que os líderes diziam? Você está louca, Mariette? Você está orando pelo teu marido, você tem que dar um jeito com Deus. Você tem que ir lá no congresso dos jovens e, não sei, dar uma oferecida, né? Talvez alguém te vê lá. E ela falou: mulher de Deus não se oferece para ninguém, só se oferece para o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mulher de Deus não anda se oferecendo para ninguém, amados. Os tesouros, o ouro não anda na rua, ele está enterrado, você tem que buscar. Ao mesmo tempo, Deus me agarrava no Uruguai, me trazia para o Brasil e lançou uma profecia na minha vida em 2002. Disse: olha, Deus tem a tua esposa, ela está longe de você, prepara, porque no momento certo eu vou fazer o encontro. Eu falei: amém, Jeová, eu creio nessa profecia. 2002, comecei a chorar diante de Deus. Falei: Deus, eu estou com 25 anos, não tenho namorada, ninguém me quer, eu sou feio pra caramba, vou na igreja, vou ajeitadinho de terno e gravata, perfumado, as meninas não me olham. Comecei a chorar diante do Senhor. Na minha casa eu chegava, eu tinha os móveis todos, a igreja me alugou um apartamento, e eu vivia num apartamento porque eu já era diácono, e eu tinha tudo. Quando eu fui comprar os móveis do quarto, eu vi uma cama king size, eu falei: nessa cama eu vou dormir esparramado. E o Espírito Santo falou assim: por que você vai comprar uma cama de casal se você é solteiro? Eu falei: amém, Jeová, já entendi tudo.
Eu tinha micro-ondas, eu tinha ferro de passar, eu tinha toda a casa mobiliada, mas quando entrava no meu quarto para dormir, era um roupeiro com 2 portas de solteiro e uma cama de solteiro, porque eu era solteiro, querido pastor. Deus estava me cuidando para que ninguém chegasse na minha casa e dissesse: o diácono, né? Cama de casal, sozinho, morando sozinho. Jesus cuida de tudo. Eu entrava no apartamento feliz e começava a chorar diante do Senhor, dizendo: Deus, onde está a minha esposa? Onde está a pessoa que o Senhor tem para mim? E Deus acordava assim: lembra? Já falei que tem. Espera. Não mira, não olha para ninguém. Espera. Eu fui para o Paraguai em 2010. E foi lá no Paraguai que Deus me deu a esposa. Deus tira ela de São Paulo, leva para o Paraguai, e Deus me tira do Rio Grande do Sul para ir para o Paraguai. Porque Deus, quando Ele vê que alguém está chorando na sua presença, Ele leva para perto dele e começa a enxugar as lágrimas. Hoje eu sigo chorando, já não pela esposa, porque eu tenho a esposa. Agora eu sigo chorando, sabe por quê? Porque eu quero ver a obra de Deus prosperar, a obra de Deus avançar. Esses bancos tem que estar cheios de almas aqui. Esses bancos tem que estar cheios de pessoas cheias e querendo mais do Espírito Santo. Que nós venhamos queimar na presença do Senhor. Que nós venhamos queimar na presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia segue nos dizendo, em Salmo 116, versículo 8 e 9: pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Quem nos livra é o Senhor. Pastor, eu não entendo, eu não sei o que Deus quer comigo. Começa a chorar aos pés do Senhor. Começa a dizer: Senhor, eu não entendo, mas o Senhor tem um propósito. Senhor, eu vejo a minha esposa pregar, eu não faço nada, eu quero fazer alguma coisa. O Senhor vai começar a te usar. Na hora que tu começar a chorar diante do Senhor. Na hora que tu disser para o Senhor: Senhor, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso que o Senhor me ajude. E a palavra de Deus diz: pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Quando nós começarmos a nos derramar diante do Senhor, Deus vai enxugar tuas lágrimas. Pastor, eu não tenho lágrima nenhuma. Não, vem que conversa comigo. Você tem. Todos que estão aqui têm lágrimas que saem dos seus olhos. Eu tenho carro, pastor, eu tenho casa, eu tenho dinheiro. Olha aqui o meu dinheiro. Talvez quando você fecha a porta lá na tua casa, você lembra que os teus filhos não te ligaram para dizer: pai, tudo bem? O senhor está bem hoje? Talvez você está em alguns lugares assim, você e a família, vê a família inteira desfrutando de um passeio, e você está sozinho nesse lugar. Você chora. Talvez você está no seu emprego, e você sabe que você é capaz de ter um melhor cargo, mas o teu chefe não te vê. Você chega em casa e chora, dizendo: olha, eu me preparei, mas parece que o meu chefe é cego, ele não me vê. Quantas vezes chegamos em casa e pecamos durante o dia e choramos diante de Deus, dizendo: Deus, hoje eu pequei, eu resbalei, hoje eu pequei, Senhor, eu venho aqui. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele era santo, ele foi adúltero. Davi foi adúltero, foi assassino. Mas toda vez que ele cometia um erro, ele ia lá em Salmo 51. O Salmo 51 era a salvação de Davi. Davi dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto, e não tira de mim o teu espírito, por favor. Quando ele falava isso, Deus dizia assim: não podemos fazer, temos que perdoar ele. Um homem que sabia reconhecer os seus pecados.
E quando nós reconhecemos os nossos pecados diante de Deus, seja pastor, seja evangelista, seja missionário, seja quem seja, quando nós reconhecemos diante de Deus, Deus vem e nos perdoa. E para finalizar, nós temos que saber que estamos correndo uma meta. Por que você vai na igreja? Não sei não, o irmão me convidou, o pastor me convidou, são tudo gente boa, estou lá na igreja. Não, eu estou numa meta. Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 9, 26 e 27, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a todos, não venha eu mesmo ser o desqualificado. Que tremendo, que não sejamos desqualificados. Porque os parâmetros de Deus de qualificação não é como nós. Deus tem uma maneira de qualificar-nos. Paulo diz, para que tendo pregado a outros, para que tenha falado bonito no altar, com palavras difíceis, com dicionário, que talvez falando em outros idiomas, que eu não seja desqualificado. Para que Deus enxugue dos meus olhos as lágrimas, eu não posso terminar a vida desqualificado. Eu tenho que terminar qualificado pelo Senhor, para que quando Ele me chame, Ele possa dizer assim: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Como Jesus? Vinde. Não estou entendendo bem. Vinde. Eu? É você. Mas como assim? A minha graça te bastou. Fosse fiel no pouco, entra. Rabaxê. Alguns dos estudiosos mais antigos da palavra diz que o céu, diz que é como uma coluna de silicone. Ai, pastor, que é isso? Eu só vou explicar para você entender o pensamento. É como uma cortina de silicone que quando Deus chama você, você entra e cobre a costura. Ou seja, você não sabe por onde o outro passou. Estão entendendo, igreja? É como se fosse uma cortina de silicone. Quando Deus diz assim: pode entrar, entra a missionária e eu vou buscar. Não, mas ela entrou. Onde ela entrou? Já entrou. Mas ela entrou e e depois, me entende ou não? Por isso que diz que a porta é estreita, poucos são que a encontram. Sabe quem encontra? Aquele que cheira o Senhor, aquele que está pertinho de Jeová, sentindo o cheiro dele. Aquele quando Deus diz assim: entra, fui. Que não sejamos nós desqualificados. E muitas das vezes nós não conseguimos entender a voz de Deus, porque nós saímos da presença de Deus sem que Deus termine de falar. Quando estava o sumo sacerdote no Santo do Santo, estava ele e a arca. E segundo as medidas bíblicas, a arca estava a 7 passos. A arca estava no centro do Santo do Santo. E tinha uma cortina. E agora o sumo sacerdote, ele vinha e passava pelaquela cortina, e aquela cortina se fechava de trás dele, e ninguém mais via o sumo sacerdote. Tinha uma corda atada no seu pé, que ia lá
para fora. Por quê? Se o sumo sacerdote morresse, estava em pecado, ele ia morrer. Ele ia chegar diante da arca e Deus ia conferir ele, Deus ia cheirar ele. Por isso que ele tomava banho 7 vezes, se purificava e lavava suas vestes, porque quando ele entrava em frente à arca, Deus, se tivesse em pecado, aí ficava duro. Na ponta das suas bordas, das suas vestiduras, tinha sineta, sinos pequenos. Então ele caminhava, blim, 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 blim. O povo que estava lá fora, está vivo o sumo sacerdote. Blim, 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 blim. Daqui a pouco parava o sininho. E alguém escutava e disse: o sino não se move. Morreu. Com a corda. Ninguém se atrevia a sair lá de fora para entrar no sumo, porque morreria também. Então, através da corda, tirava o corpo do sumo. Mas não é sobre esse tema que eu quero terminar. Eu quero terminar que o sumo sacerdote chegava e ficava olhando para a arca, implorando pela presença de Deus. E daqui a pouco Deus aparecia e falava com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote ficava inclinado, escutando a voz de Deus, e Deus falando com ele, e inclinado, escutando a voz de Deus. E daqui a pouco Deus dizia para ele: está liberado, pode ir embora. Só que uma das coisas que chama a atenção é que o sacerdote, ele não saía de frente, ele saía de ré. Deus falava para ele: pode ir embora, está liberado. E ele saía olhando para a arca, sem perder a conexão. E quando ele via que a cortina se abria, e a cortina se fechava na frente do seu rosto, e ele não via mais a arca, então ele dava a volta e saía caminhando. Pastor, o que você quer dizer com isso? Às vezes Deus está falando com você, você já dá meia volta e vai embora para casa. Deus nem terminou de revelar o manto para você, você já entendi, já sei tudo. E Deus falou: filho querido, eu nem te falei a metade, você já quer ir embora. Sim, eu já vou embora porque me dói meu braço, me dói minha perna, amanhã eu tenho que trabalhar. Ai, irmãos, o povo de Deus é o povo que mais trabalha. Todo mundo aqui tem responsabilidade. Quem aqui não faz nada, levanta a mão. Levanta a mão aqui quem não faz nada. Só o bebê, né, que é recém nasceu. Mesmo assim o bebê faz alguma coisa, ele sabe chorar. Ele domina a família com choro. Entendeu? Todo mundo aqui faz alguma coisa. O pastor não faz nada, então vai trabalhar no lugar do pastor, filho. Vai trabalhar no lugar do pastor, então. O pastor não faz nada? Conversa, irmão. Davi era pastor, ele cuidava ovelha, matava lobo, espantava leão. A gente com um gatinho às vezes sai. E quando Deus fala com nós, nós temos que fazer como o sumo sacerdote, ficar só escutando. Sim, Senhor, o Senhor tem toda a razão. Já está, Senhor. Amém, Jesus. E quando Deus diz a hora, pode ir embora, dá licença, Senhor, posso ir então. E nós não recebemos as bênçãos porque Deus está falando e nós estamos indo embora. Nós não recebemos a bênção porque Deus está falando, nós estamos no telefone. Nós estamos aqui, nós estamos ali, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Mas quando nós nos prostrar para ouvir a voz de Deus, então Deus vai vir e vai enxugar as nossas lágrimas. Amém? Senhor, eu quero que o Senhor enxugue as minhas lágrimas. Eu estou chorando. O Senhor vai enxugar. Por isso nessa noite eu te convido a ficar de pé. Eu quero orar e já entregar já. Pastor, mas a minha vida é um fracasso. Tá bom, vamos fazer uma análise. Quantas vezes tu ora por dia? O que é isso? Então vai ser fracasso. Pastor, eu sou uma jovem que eu não consigo me conter na casa do Senhor. Tu ora? Tu se entrega ao Senhor? Quando nós oramos, quando nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor faz milagre nas nossas vidas. Amém? Feche teus olhos.
Pai, eu quero te agradecer por esse momento, pela tua palavra. Verdadeiramente, os que creem no Senhor passarão, Senhor, pelo fogo, mas não se queimarão. E eu creio nessa palavra. O mundo, Senhor, está terminando. O mundo já está corrompido. Diz a tua palavra que o mundo já é do maligno, mas a tua igreja segue vitoriosa, triunfante na tua presença. Nessa noite, Deus, aquele coração que está captando essa palavra, aquele coração, Senhor, que está sedento de ser usado por ti, aquele coração que está chorando na tua presença, que seas liberado uma unção através do teu Espírito Santo. Graças te dou, Senhor. Obrigado por estar nesse lugar, obrigado por estar aqui nesta noite, obrigado pela vida dos pastores, dos evangelistas, dos obreiros desta casa, desta congregação. Pedimos que a bênção do Senhor descanse sobre eles, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre eles, e que eles possam ser, Pai, ter enxugado suas lágrimas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, ser presente, e que eles possam buscar mais o teu rosto, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, e obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor com muita alegria nessa noite. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos pastores, do pastor presidente, da congregação. Também quero pedir perdão, que ontem eu chamei o pastor de Santiago, e o pessoal aqui da frente, em vez de me ajudar, seguiram a corrente, né? Depois cheguei em casa, falei uma benção, pastor Santiago. O pessoal ficou meio, mas não é Santiago, é Alexandre. Eu falei, uxe, Jesus me ajuda. Perdão, pastor Alexandre, perdão. Obrigado pelo carinho a todos vocês. Obrigado. Vocês que vieram hoje por primeira vez, Deus abençoe vocês. Eu sei que a palavra te confrontou. Amém, meu amado? Eu sei que essa palavra entrou no teu coração. Você estava aqui de frente, recebendo aqui. Mas é assim que Deus nos agarra. Os homens de Deus, os homens de frente, Deus agarra de frente. Deus não trata, amado, homem como menino. O apóstolo Paulo disse que quando ele era menino, ele falava como menino. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Está entendendo, não está, meu amado querido? Você é muito bonitão. Você está entendendo o que eu estou falando, né? A palavra hoje veio direto na tua cabeça. Deus mostrava a palavra entrando na tua cabeça. Porque Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. Algumas coisas você tomou choque assim, falou. Mas Deus trata com nós assim. Homem que é homem, meu amado, Deus trata, porque Ele quer que nós venhamos crescer. Deus sabe como tratar com você, viu? Deus sabe. Nem a esposa sabe tratar com você, mas Ele sabe, porque Ele é pai. Entendeu? Ele sabe como tratar com nós. Ó, às vezes vem pesada a coisa, mas tem um alento para mim e para você. Aos filhos que Ele ama, Ele disciplina. Amém? Agora não mente. Foi assim ou não foi? Que a palavra estava vindo à mente? Eu quero que você diga. Sabe por quê? Porque tem tanto charlatanismo nesse dia. Foi assim a palavra? O seu nome? Puxa vida, são meu irmão. Aí tá. Pô, Isaías. Pô, de Isaías para Isaías. Só podia sair fogo aqui. Não é, meu amado? Oh, glória. Foi assim ou não foi, meu amigo Isaías? Ah? Foi direto, não foi? Pastor, você é meio estranho. Eu sou estranho mesmo, irmãos, porque eu estou cansado de charlatanismo. Quem sentiu Jesus? Todo mundo sentiu Jesus. Termina o culto, vão falar bobagem no quintal da igreja. Eu estava pregando aqui,
E Deus estava mostrando assim como as palavras que saíam da palavra aqui direto na tua cabeça, no teu cérebro aqui entrava. Assim como Deus me mostrou gente dispersa aqui dentro. Deus me mostrou gente assim com a mente dispersa, assim, tipo, cuidado, amado. Satanás pode roubar a tua bênção. Mantenha firme na fiação do Senhor. Isaías querido, Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês. Amém? Orem por nós. Nós precisamos da oração de vocês. Sem a oração da igreja a nosso favor não vai dar certo. Nós vamos acabar caindo. Mas eu creio que Deus pode nos livrar da queda. Amém? Se nós orarmos ao Senhor. Ore por nós, Deus abençoe. Beijo no coração. E se tudo der certo, nós voltamos a qualquer momento. Pastor, Deus abençoe.